Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Passando aqui para contar um pouco da minha história, dar um resuminho. Eu já contei uma vez aqui no canal, né? Mas vou contar novamente para as pessoas que estão chegando. Na época que eu contei, eu só tinha 200 inscritos e hoje eu tenho 1.300 inscritas, né? Ou inscritos, enfim, homem, mulher. Mas que sejam bem-vindos. Se você chegou através desse vídeo, deixa eu pegar aqui. Não deixe de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Me segue nas redes sociais, que essas estão aqui embaixo. E se você quiser comprar na minha loja, vou deixar o link da Shopee e o link do Instagram da minha loja também. Aí outra coisa, se tu tá atrás de fornecedor de atacado, de roupas, eu sou fornecedora de roupa, tá bom? E é isso. Vamos lá. Eu vou contar a minha história da versão que eu sei, da versão que foi me falada, né? Até porque quando eu tinha essa idade aqui eu não sabia nada. E da versão que a minha família me conta até hoje, tá bom? Então, eu sei que tem pessoal da família do meu pai aqui, então se eu tiver errada, essa é a história que eu, Aline, sei. Eu, Aline, cresci ouvindo. E nunca ninguém da família do meu pai veio dizer outra história ao contrário dessa, tá bom? Vamos lá. Eu nasci no ano de 2002. Inclusive, eu achava que eu era super nova e hoje eu tô achando super velha, mas eu tô na flor da idade, tá? Nasci no ano de 2002, no dia 24 de 11 de 2002. E, assim, o que eu sei da minha história de bebezinha é que meu pai biológico, quando descobriu, a minha história que eu sei, tá? Que minha família me contou. Quando ele descobriu que minha mãe estava grávida de mim, né? Ele pediu. Eu não sei se ele pediu pra me tirar ou se ele deixou ela, não sei se foi só um casinho também, não sei. Sabe? Aquele tempo esse povo fazia o que era. Mas eu sei que pediram sim pra minha mãe me tirar, tá? Da barriga, me pediram. Cadê? Não sei se foi meu pai, mas pediram sim. Né? Não vou contar a pessoa assim que eu lembro que é. Mas pediram sim porque minha mãe já tinha minha irmã, né? Que era a Ingrid. E a minha mãe não quis tirar. Né? Isso minha mãe, com 19, 20 anos por aí. E naquele tempo era tudo muito difícil, né? Por mais que as coisas eram baratas, era tudo muito difícil. Então a minha mãe optou por não me tirar, né? E a minha avó parece que queria criar minha irmã, um negócio assim. Eu não sei da história do passado, né? O pessoal não conta. Eu sei que foi aquela coisa bem sofrida, sabe? Eu amo escutar eu amo escutar as histórias da minha família, né? Do tempo e tal, porque hoje em dia o tempo é tão diferente, tão difícil. E eu amo escutar as coisas do ano passado, dos anos passados, sabe? Como era tal. Que inclusive tivesse um vídeo, sabe? Eu penso assim, quando eu era criança, eu pensava assim, que quando eu crescesse, Deus ia passar um filme da minha vida e eu ia ver eu criança, porque eu não tenho nenhuma foto minha bebê. Eu achava que eu tenho tanto paranoia de tirar foto das meninas bebês, sabe? Mas enfim, eu sei que quando eu nasci, eu já nasci com o meu padrasto, tá? Eu já me criei, tipo assim, meu pai largou da minha mãe, um mês depois que eu nasci, meu padrasto se juntou com minha mãe, tá bom? Então desde o comecinho, foi meu padrasto. Enfim, os anos se passaram e nesse tempo a gente morava em Santa Cruz, né? Eu nasci e me criei em Santa Cruz. No Bela Vista, pra quem é de Santa Cruz sabe onde é. No Bela Vista. E eu me lembro, na minha infância eu tenho poucas lembranças, né? E, tipo assim, a minha infância em si foi uma infância, digamos, meio termo. Nem tão boa, nem tão ruim, meio termo. Tá naquele meio ali. Tô levando até aqui porque está mamando, né? Mas esse tempo a gente morava lá no Bela Vista. Eu estudava lá na creche, na escola. Eu me lembro da escola, da creche. Lembro lembranças boas, sabe? Não lembro coisas ruins. Só que meu padrasto, ele era alcoólatra, né? E o que acontece? Nesse tempo eu não tinha contato com meu pai nenhum, né? Nesse tempo eu sei que teve uma época, um ano assim, que foi pra ele me registrar. Não sei se eu pedi teste de DNA, não lembro, né? Mas teve um motivo pra ele me registrar. Inclusive ele me registrou, mas minha irmã não é registrada no nome do pai dela, né? E não é o meu pai. Aí pronto, como eu falei, meu padrasto era alcoólatra. E quando ele bebia, ele ficava muito louco, sabe? Mas eu vou deixar pra contar essa parte mais pra frente, porque nessa época que ele não bebia. E desde dessa época assim, a gente morava pela Vista, a gente ia pra feira, de Toyota. Então desde esse tempo assim que eu conheço o Moda Center, vivo o Moda Center, sei andar no Moda Center, inclusive depois que eu me perdi lá dentro, que inclusive eu me perdi, que foi um moído só, né? Eu levei uma puxada assim de braço pro meu padrasto. Os seguranças me acharam do Moda Center. Eu tinha ido no banheiro com a minha irmã. Aí eu sempre tenho mania de olhar por baixo da cabine pra ver os pés das pessoas, pra ver se minha irmã tava lá. Eu sei que eu olhei isso umas três vezes, e não achei minha irmã. Aí minha irmã já sabia andar lá, né? Aí eu saí lá de fora e uma mulher que perguntou, você tá perdida? Eu estou.
Aí fui levada pelo segurança do modo docente e fiquei na sala de segurança, me ofereceram coxinha, Coca Zero. Não, Coca-Cola, Coca Zero, nem existia Coca-Cola. E pronto, depois me acharam. E voltei pra casa, sã e salva, e levei uma aperta no braço. Mas enfim, isso vai morar em Bela Vista, depois a gente mudou mais pra frente. Né? Na minha infância eu sofri algumas coisas também, que na época eu achava até que era normal, porém eu não vou contar aqui porque é parte de, assim, como é que eu posso dizer? É um assunto complicado de se falar, sabe? É um assunto complicado. Mas quem me conhece de perto sabe o que aconteceu, né? E depois disso a gente se mudou pra São Domingos, e depois disso tudo, né, que aconteceu e tal, a gente se mudou lá pro Santo Agostinho, no bairro onde eu tenho minha casa, Santa Cruz. Eu me mudei pra lá, eu tinha 7, 8 anos. Chegando lá, eu fui pra escola e tal, né, fiz amizade na escola. Inclusive algumas meninas do tempo que eu comecei a estudar até hoje eu vejo, sabe? E outras não. Era bem complicado, gente, porque assim, eu nunca fui uma criança, como é que eu posso dizer, popular. Né? Eu sofri muito preconceito, muito preconceito mesmo, muitos xingamentos, muito bullying. Então, quando eu cheguei na escola em si, todas as crianças iam arrumadinhas pra escola, cabelo arrumado, tomando banho. Eu não, sabe? Eu ia basicamente onde eu tava e acordava. E eu nunca tive essa parte assim de higiene, né, quando eu era criança. Então, minha mãe também não pegava no pé. Aí, enfim, eu ia do jeito que eu tava. Teve até uma vez que minha mãe foi chamar a atenção por conta disso, né? Aí, como eu falei, meu padrasto ele era alcoólatra. Toda vez que ele bebia, ele ficava louco. Nunca chegou a fazer nada comigo, né? Eu tinha raiva da minha irmã, ele não podia ver minha irmã. Meu padrasto bebia, ele não podia ver a minha irmã, porque ele ia pra cima dela. Mas comigo não, porque ele dizia que eu era filha dele, né? Como eu falei a vocês, ele me pegou com um mês. Aí o que acontece? Toda vez que ele bebia, a gente tinha que sair de casa. Ou sair de casa, ou ele batia na minha mãe. Eu cresci vendo minha mãe sendo espancada pelo meu padrasto, né? Não era todo dia, mas basicamente era quase toda semana. Além do padrasto é um monstro. Não, tem partes boas também. Mas isso é a parte que me pega muito dos meus traumas, né? Porque eu tenho traumas por conta disso. Então eu cresci vendo isso, sabe? Vivendo isso. Além porque essa mãe não largava. Ela largava, porém voltava, sabe? Largava, porém voltava. Aline, e seu pai? Você tem contato com seu pai? Eu ia pra casa do meu pai todo final de ano. Eu passava 5 dias basicamente lá. Porém, isso foi quando eu era pequena, então eu acho que eu fui umas 4 vezinhas. Da família do meu pai, pra vocês terem noção. Eu não lembro de ninguém, não lembro de ninguém. Eu sei que eu já fui na casa de sei quem, lá em São Domingo, na casa dele. Descendo assim, eu já fui na casa de alguém, porém eu não lembro quem. Não lembro. Eu lembro que eu já vi algum tio meu, mas também não lembro quem é, nome e tal. Não lembro de ninguém. O pessoal da família do pai que eu conheço é pelas outras redes sociais, hoje em dia. Mas, desde a minha época de criança, eu tenho uma tia, né, que é a tia Andresa, que vocês veem aí comentando no vídeo, que ela sempre perguntou por mim. Sempre. Minha mãe viva, depois que ela morreu também, né? Então ela sempre estava ali em contato comigo, porém meu pai sempre foi o genitor, né, digamos assim. Enfim, depois dessa parte aí de adolescência e tal, por conta dessas coisas que aconteceu do meu padrasto, enfim, e teve partes boas também, gente. Eu não vou dizer, seu padrasto é monstro. Não é. Eu tinha muita raiva dele, porém, tem uma coisa que a gente tem que aprender, é o perdão, né? Então, passou. O que acontece? Eu tive uma infância divertida, eu brincava na rua, eu jogava bola, eu apanhava na rua, eu brincava na escola, então eu tive sim uma parte divertida da minha infância, porém tinha essas partes que ele bebia. E quando ele bebia, a gente tinha que sair de casa, a gente não podia ficar em casa, né? Às vezes você jogar tiro pra alguém, mas enfim. O que acontece? Isso foi até mais pra frente, né? Depois minha mãe engravidou do meu irmão, e eu tenho uma cena limpa e clara na minha mente, que foi uma vez, eu não sei se minha mãe tava grávida, porque minha mãe tem uma barriguinha, né? Aí não sei se ela tava grávida ou não, mas eu me lembro que ele chegou bêbado e ela não abaixava a guarda, sabe? Minha mãe, toda vez que ele chegava bêbado, minha irmã saía. Ele chegou bêbado uma vez, e eu lembro que uma vez ele deu um chute nela, ela caiu assim de 4, sabe? E essa cena nunca saiu da minha mente, nunca saiu da minha mente. Outra coisa que eu lembro também, foi uma vez que ele chegou bêbado e a gente com medo, né? A gente escondia, a gente com medo, a gente foi pra debaixo da mesa de fechar pano, que inclusive tem até hoje essa mesa, lá em Santa Cruz. E a gente se escondeu embaixo dessa mesa. O que acontece? Ele caiu por cima dessa mesa. E essa mesa caiu por cima de mim. Então acabou que eu tenho um machucado no joelho até hoje. Um machucado na cicatriz, né? Daqui, ó. Depois desse machucado, nasceu 3 cabeças de prego. Tristeza. Que pobre não tem minuto de paz. Tem que se lascar ela de uma vez. Aí pronto, né, gente? Teve essa parte aí até os meus 11, até meus 13 anos.
a gente convivia lá no Santo Agostinho. Porém, minha mãe começou a passar mal, começou a vomitar raiz de sangue, Minha mãe era o tipo de pessoa que bebia muito café, que tudo que desse ela comia, fosse de lixo, a pessoa, sabe? Tinha gente que não tinha nenhum tipo de higiene, minha mãe comia, mas nunca não tinha besteira. Não tem uma pessoa assim hoje. Não tem uma pessoa que diga que tua mãe era ruim. Minha mãe era boa com todo mundo. Minha mãe não tinha discriminação. Ah, um mendigo, só o quê? Não, minha mãe era boa com todo mundo. Eu acho que essa parte eu puxei dela. De comer tudo também não, porque eu não gosto. Mas enfim. O que acontece? Minha mãe, ela desenvolveu um CA. Pra quem sabe, CA é câncer, né? De úlcera. E nisso a gente descobriu, com 13 anos, eu tava no final da oitava série, né? E imagina, aquela criança que chegou no primário até a oitava série, ter que mudar de cidade. E eu tava na fase da aborrecência já, né? Minha irmã tava na aborrecência também. Aí o que acontece? A gente teve que se mudar pra Boqueirão. Porém, ela descobriu em outubro. Outubro a gente tava terminando a escola, então a gente podia sair de uma escola pra outra, né? Que tinha aquele negócio que não podia ir de uma escola pra outra. Então a gente acabou... Como é isso? A gente acabou ficando na casa de amigas, né? Inclusive a minha amiga, eu fiquei na casa dela até o final. Minha mãe foi lá, começou com a mãe dela. Inclusive depois eu morei na casa dela de novo. Né, e eu sou muito grata à mãe dessa minha amiga, né, que é a Alexandra. Eu sou muito grata a ela pela hospitalidade, sempre, sempre, sempre. Nunca, sabe, chegou até mim pra falar um A, um B, um C. E olha que eu não era uma pessoa fácil de lidar, mas com ela também nunca falei desrespeitoso. Mal falava com ela, aliás, porque eu sempre muito vergonhosa. Eu falava mais com o marido dela, tipo assim, conversava, mas era assim, oi, tudo bem, tal, tá bem. Pronto, acabou a história. Mas enfim, a gente ficou até o final de ano em Santa Cruz. Depois a gente mudou pra Boqueirão. Eu indo pro meu primeiro ano do ensino médio. Eu lá com meus 13 para 14 anos, né? E tipo assim, naquela aborrecência. Você sabe que a aborrecência é terrível. Na aborrecência. Minha irmã também tava na aborrecência. Minha mãe ia pra segundo ano, se eu não me engano. E eu sempre tive muito preconceito. Na minha escola que eu estudava, que era a Lindalva, né? Em si era mais leve, mas meus vizinhos da minha casa sempre eram preconceituosos comigo demais. Me xingavam, me esculhambavam, dizia que eu era isso, que eu era aquilo. E olha que depois daquela parte, sabe, que eu estudava de manhã. Aí depois quando eu comecei as séries mesmo que eu estudava à tarde, eu ia pra escola bonitinha, limpa. Bonita não, porque se eu fosse, vocês viram uma foto minha, eu ia horrível, com óculos, aqueles óculos assim, com cabelo lebido. Não descarta essa parte. Mas eu sofri muito preconceito, né? Ninguém merece. E acabava que eu tinha muito, assim, ciúminhos das meninas, sabe, mais ajeitadas. Inclusive, eram as colegas minhas também, mais ajeitadas, cabelo liso. E eu não tinha cabelo liso, né? Cabelinho liso, com as coisinhas, que a mãe tinha mais condição, a mãe dava. Aquele lá da Faber Castell era meu sonho, aquele lápis de dupla face. Inclusive, até eu tenho vontade de comprar. Mas era meu sonho ter um daquele. E eu não tinha. Ali, não porque essa mãe não dava, eu não pedia a minha mãe, eu não pedia. Se eu pedisse, minha mãe dava. Toda feira minha mãe ia e comprava sempre roupa pra mim e pra minha irmã. Toda feira, até mesmo nascer. Depois disso aí, inclusive eu não gostei quando eu soube da gravidez dele, enfim, né? Mas hoje em dia ele é o meu parceiro. Mas, enfim, a gente é a irmã mais nova. Eu era caçula, eu ganhava de tudo, se eu quisesse. Porém, eu não pedia a minha mãe. Minha irmã, por outro lado, pedia. Eu sempre trabalhei. E os 20 reais que eu ganhava na semana, pra mim era o dinheirão. Juro a vocês, era o dinheirão. Saía, comprava doce. Mas não comprava coisa pra mim, comprava nada, sabe? Peraí, gente. Peraí, deixa eu ajeitar isso aqui. Olha ali, tá bem? Continuando, né? Isso eu tava na faixa dos meus 14 anos, saindo da oitava série, né? No lugar de nono ano, indo pro primeiro. O que acontece, gente? Eu fui pra outra escola. Então, não, eu ia pro nono ano era. Tá certo, era pro nono ano. Eu ia pro nono ano e eu tive que ir pro nono ano nessa outra escola já. Na escola da Paraíba, sei lá o que, Rego, Aragão. Eu sei que na escola do Boqueirão. Eu tive que ir pra lá. Lá eu sofria tanto preconceito que eu disse assim, eu não vou deixar ninguém pisar mais, não. Não vou deixar ninguém pisar mais, não. Isso eu tava com meus 14 anos. E a minha mãe, ela começou a sessão de quimioterapia. E, gente, pense no terror. Ou aquela fase ali, eu era criança, eu não entendia muito, mas hoje em dia eu vejo, entendo, eu lembro, né? E a minha mãe, ela desenvolveu essa úlcera. Ela foi operada. Os médicos operaram assim, o médico abriu, fechou, disse que tinha operado pra enganar todo mundo e dar mais esperança, né? Enfim, medicina. Mas ela começou a sessão de quimioterapia, de radioterapia, e ela sofria muito, os cabelos dela começou a cair. E eu lembro que teve uma época que eu queria cortar meus cabelos quando o cabelo dela começou a cair. E, tipo assim, mesmo minha mãe doente, eu ainda passei por situações que eu passava na minha infância. Meu padrasto, alcoólatra, ele ainda bebia, então ele ainda estressava mais minha mãe. E parece que a úlcera da minha mãe, ela se deu a questão de estresse, sabe? O estresse ajudou a desenvolver. Então, imagina aí, eu tive o trauma da infância, revivendo. E eu contei à minha mãe, coisa que eu não contava. Eu nunca contei à minha mãe o que eu passei na infância, né? Dessa parte. Então, eu contei à minha mãe. E minha mãe ficou assim,
em choque, contou a família toda, porém hoje em dia todo mundo finge que não aconteceu nada, todo mundo finge que ia nada, inclusive tem pessoas que querem que eu aja como se não fosse nada, como se tivesse acontecido nada, e eu fico indignada por conta disso, até hoje. Mas enfim, né? Cada um seu quadrado. Hoje em dia eu moro longe, não quero contato, não, sabe? Chego a falar oi mais longe. E enfim, é uma situação que não dá pra contar aqui na internet porque é um assunto mais pesado do que esses outros que eu tô contando. Enfim, a minha mãe começou a sessão de terapia. Meu pai já não bebia, então minha mãe teve que se separar dele e mandou ele vir pra cá, pra onde eu moro hoje, né? Os familiares dele pegou e ficou eu, minha mãe e meu irmão. E minha irmã, né? E minha mãe era costureira, pra quem não sabe, costurava. E ela teve que parar. Aí se operou, começou a radioterapia, aí o cabelo dela começou a cair, começou os vômitos, e era muito sofrido, eu não sabia cozinhar o feijão, então eu não sabia ajudar nessa parte assim de cozinhar, mas eu sempre fui organizada na questão de limpeza, então eu ia lá e limpava, organizava, sabe, mas cozinhar não era comigo, inclusive eram os vizinhos que ajudavam a cozinhar, 2 moças velhas dentro de casa faziam feijão queimado, eu e Ingrid dentro de casa, feijão queimado, fora que tinha nosso irmão, quem sempre cuidou mais do nosso irmão foi minha irmã, por isso que hoje em dia ela é mais apegada com ela que comigo. No caso, acho que não é pegado comigo hoje em dia. Mas enfim, né? Teve toda essa sessão e isso durou até o mês de abril. Minha mãe começou a adoecer muito. Eu me lembro que a gente foi pro hospital, né? No hospital do Boqueirão, onde eu conseguia ficar de acompanhante. Então minha irmã ficou dentro de casa com o meu irmão e eu conseguia ficar de acompanhante com 14 anos. Então eu fiquei com ela, a gente dormiu no hospital e ela fez lavagem. E tipo assim, minha mãe era bem fortuna mesmo, sabe? E minha mãe secou o câncer, comeu tudo, sabe? Secou, ficou só os ossinhos, secou tudo assim. Vocês verem, eu não vou. Você botar fotos pra vocês. Ver se eu boto fotos pra vocês verem aqui. Mas minha mãe era bem fortuna, tal, musculosa, sabe? Peituda, tudo, sabe? E ela secou, tudo secou. Aí, enfim, a gente foi pra esse hospital. Ela fez lavagem. A primeira vez que eu vi fazendo. Eu tinha 14 anos, então eu vi fazendo. E beleza, a gente ficou no hospital, fez a lavagem, tomou soro, fomos pra casa. Uma semana depois, a gente foi no culto, né? Isso eu já tinha. Não sei se eu tinha me convertido já. Eu acho que isso foi um mês antes, não foi o mês de abril. O mês de abril foi o mês que a gente foi no culto. Eu não sei, gente, eu sei que eu me converti nesse meio tempo, assim, sabe? Minha mãe sempre foi essa parte assim, apegada com Deus. A gente foi pra igreja. Eu sei que a gente foi pra igreja. Não vou lembrar datas exatas, né? Óbvio. Vai fazer 8 anos. Fez 8 anos, né? Então não vou lembrar datas exatas. Porém, a gente foi pra esse culto. Nesse culto, tava serenando, né? Aí a igreja aqui tem um portão, aqui tem as cadeiras, e a gente tava bem pertinho, assim. Aí acabou que minha mãe pegou aquela ventania, assim, sabe? Inclusive, eu me culpei por muito tempo, pensando que tinha sido por conta daquele culto. Culpando o culto, culpando o que ela foi, pensando o que eu podia ter feito pra evitar. Porque, pô, eu era criança, eu só tinha minha mãe, e eu perdi a minha mãe. Então, foi um baque pra mim. Foi muita coisa que eu nunca cheguei a contar. Eu não fiz terapia, até hoje eu não faço terapia. E eu acho que eu tenho que fazer terapia pra tipo assim, resolver essas questões, sabe? Tantos traumas do passado. E esses traumas do passado que hoje em dia ainda mexe comigo hoje em dia, sabe? Acaba interferindo na criação até das minhas meninas hoje em dia, sabe? Enfim. Continuando, a gente foi pra esse culto. Nesse culto, eu acredito que, assim, hoje em dia eu vendo, não ninguém falou, mas eu acredito que o pastor tenha revelado, o pastor não, Deus tenha revelado o pastor, não sei. Eu sei que esse pastor me deu um abraço e meio que ele chorou, não sei, eu não lembro, sabe? Mas ele chamou minha mãe lá pra frente da igreja, a gente foi as duas. Eu era muito apegada à minha mãe. Eu era sempre assim com minha mãe. Minha mãe tava lá, eu tava lá. Minha mãe falei, eu tava lá. Eu sempre fui apegada à minha mãe, sempre. Ah, mas seus irmãos era, mas eu era apegada. Eu era a que vivia pregada com ela. Então acabou que depois desse culto ela piorou. Ela pegou uma gripe, né? E imagina, ela já tava com a imunidade baixa, fazendo quimioterapia, então tava fraca, tava magra, mal comia. E minha mãe sempre foi boa de comer, né? Por isso que ela era fortinha. Então mal comia. E acabou que ela teve que ir pra Campina Grande, né? Pro hospital da FAP, que é o hospital de câncer. É FAP? É CAP. Esse nome aí. E, gente, ela saiu de casa na cadeira de rodas. E tipo, meio que quando ela saiu, ela se despediu. Eu acho que foi ali que eu vi minha mãe viva, digamos pela última vez, né? Eu me lembro do Dice. Não, você vai vomitar, viu? Eu me lembro do Dice do hospital. Isso ela foi numa terça. Passou terça, ela não falou mais com a gente. Passou quarta, não falou mais com a gente. Passou quinta, não falou mais com a gente. Passou sexta, não falou mais com a gente.
E quando foi sexta, a minha tia falou comigo dizendo que ela teve uma piora. Por esse tempo, eu comecei a culpar a minha tia, pensando, pô, se fosse eu cuidava melhor dela. Isso aqui dela, ó, os lábios da minha mãe secou. Secou, ficou seco, sem nada. Então, na sexta-feira ela tem uma piora. Sei lá o que a Adriana não resiste, a Adriana não aguenta mais. Chamar a família pra poder vir ela. E minha mãe era aquela, sabe aquela pessoa que juntava a família toda? Era minha mãe. Ela falava com todo mundo. Ela juntava todo mundo numa sala só, sabe? Natal, essas coisas, tudo minha mãe fazia, juntava. Aniversário, sabe? Era sempre ela que a juntava a fazer. Então, assim, eu tenho muitas lembranças da infância, da gente fazendo aquelas umas ceias, dia de... Como é o nome? Semana Santa, a gente se reunindo no chão, assim, todo mundo comendo. Eu tenho lembranças ainda. Mas, tipo, minha mãe era a base, sabe? E o que acontece? A gente foi pro hospital no sábado. A gente foi, eu me lembro do rolê todinho. Inclusive, eu achei o máximo, né? Burra. Eu égua, burra. E você, quando eu trabalhava com minha mãe, eu odeio trabalhar com minha mãe doente também. Né? Eu não era santa, não. Não só eu como minha irmã, eu era uma aborrecente, eu era idiota. Eu era idiota. Então eu odeio trabalhar assim com a minha mãe. Inclusive, eu me arrependo muito hoje em dia, porque hoje em dia eu tenho consciência e vejo que eu errei, né? E ela sabe que eu me arrependo. Inclusive, ela viu em vida. Né? A gente foi no sábado pro hospital. E o que acontece? Chegando lá, oi, você nem fica mexendo nem no braço. Chegando lá, minha mãe, ela tava entubada, né? Entubada? Não. Pronto, chegando lá no hospital, a gente chegou, minha mãe tava na última caminha assim da sala, tem um bocado de caminha. E já era conhecido já, gente. Por ser um hospital meio que de câncer, né? Tipo, terminal, pra algumas pessoas. Então a gente chegou nesse hospital, entramos, e eu entrei e não queria sair. Eu entrei e não queria sair, foi eu, minha mãe, minha irmã, meu irmão, minha avó começou a chorar, minha irmã começou a chorar. Na hora que eu vi, eu corri pra cima, eu já contei esse show no canal, há muitos anos atrás. Eu corri pra cima, então fui pra cima dela, eu fiquei lá, e ela não conseguia falar, ela não falava mais, ela não falava mais. Inclusive, tem uma escritura da casa, hoje em dia da casa onde a gente mora, a gente não sabe onde tá, não sabe, a gente é caçou, não sabe onde tá, né, dessa escritura. Que é pra ver o documento da casa, se tá no nome de quem, sabe? Como é que tá, se tá legalizado ou não. A gente não sabe, a gente tem que buscar sobre essa escritura. Mas enfim. Isso tá, Pátio. Enfim, a gente chegou. A minha irmã não aguentou ficar muito tempo, porque a situação que ela tava, gente, era muito difícil. Muito difícil, muito triste de ver, muito triste de ver. E eu não chorava, sabe, na frente dela não. Eu ia pro banheiro, ela ficava bem de frente do banheiro assim, e o banheiro tinha porta. Então eu ia no banheiro, eu me lembro que eu chorava, eu orava, eu me ajoelhava, pedia pra Deus junto da minha mãe, porque se criasse minha cara, tudo de mim. Dizendo que minha vida não ia, sabe? Enfim, aconteceu isso no sábado, o dia todo, a gente ficou lá. Eu não queria sair. Aí eu saí pro lado de fora, o médico foi, me explicou a situação da minha mãe, me explicou que ela não tinha sido operada, que foi só pra abrir e fechar, e que ela tava na químio, porém, a única esperança era a químio não deu certo, que ela tava muito fraca. E ele conversou comigo, ele não conversou com a minha irmã, ele não conversou com a minha avó, ele conversou comigo, eu, 14 anos. Então eu já tive aquela, sabe, responsabilidade ali. Então, acabou que veio uma tia minha do Rio de Janeiro, né? E a gente foi, ficamos até de noite, até umas 10 horas da noite lá. Depois a gente desceu pra Boqueirão de novo, isso era em Campina Grande, pra Boqueirão de novo, e ela ficou. E eu me lembro que minha mãe, por volta das 4, 5 horas da tarde, minha mãe já sem pulso, sem força, sem nada, ela conseguiu me dar um abraço. Então, hoje em dia, na mentalidade que eu vejo, foi Deus que proporcionou ela me dar aquele abraço. Não foi um abraço frouxo. Tava eu do lado, ela aqui no meio, né? Eu do lado e minha tia do outro. Ela fez assim com a mão, ó, e minha tia pensou que era com ela, só que ela tirou da minha tia a mão e me pegou. Ela me pegou e ela me abraçou, gente. Ela me abraçou tão forte, tão forte. E eu sei que ela queria chorar, porém o olho dela tava dilatado. Como é que pode uma pessoa em estado terminal fazer isso? Sabe? Ela se despediu de mim. Ela se despediu de mim. Nessa hora eu não consegui me conter. Não consegui. Chorei mesmo. Não consegui me conter. Né? Pedi pra Deus me levar. Pedi pra ela não ir embora. Porém, pra ela, eu prometi pra ela que eu ia cuidar dos meus irmãos. Né? Que ela fosse tranquila. Minha tia dizendo, né? Promete pra ela. Faz. Sabe? Ela ficar tranquila. Então, a minha mãe sempre sabia. Minha mãe sempre soube que eu era, tipo assim, a mais. Não, como é que eu posso dizer? Equilibrada e organizada nessa questão. Não que minha irmã não seja, mas eu sempre fui muito cabeça, sabe? Então, tipo assim, minha irmã dava trabalho da aborrecente de questão de festinha e tal, e eu não. Eu sempre fui neutra. E o que eu dei trabalho da aborrecência é que eu queria que as coisas fossem do meu jeito, tudo na minha hora. Mas de questão de festa, eu nunca gostei de festa. Questão de isso, aqui, nunca gostei. Então, assim, ela via que eu era mais cabeça nessa parte assim, né? Então, ela me deu esse abraço, e isso foi 4, 5 horas. E depois veio o pessoal de Santa Cruz, né, que tava em Santa Cruz, foi lá pra se despedir dela. Minha tia tava grávida de gêmeos nessa época, né, que é os meninos dela que tem 8 anos hoje. E faltava só um mês pra eles nascerem, isso em abril. Então a gente foi pra casa depois.
Eu sei que eu fui num carro grande, sabe? Num carro arrumado, fui pra casa. E chegando em casa, eu fui... eu era criança, né, praticamente. Então eu fui, jantei, comi ainda. Deitei pra dormir no colo da minha tia. E quando eu acordei, eu me lembro que eu olhei pra ela assim, ó. Tava deitada assim no colo, né? Olhei pra ela assim, ela pra minha cara e disse assim: tu sabe como é que te falou, né? Aí eu, sei. Ele falou o que aconteceu, eu disse, sei. Aí eu disse, pronto, ela não resistiu. Pronto. Eu não consegui nem chorar, gente, pra vocês terem noção. Eu era muito, digamos assim, cara, eu era muito neutra. Até hoje, em questão de funeral, essas coisas, só choro se eu ver os outros chorando. Porém, quando não foi no outro dia que ela chegou, ó, que, né, não sou sangue barata. Ela chegou, que viu o corpo, que eu vi meus irmãos. Aí sim, né, que a ficha tava começando a cair, eu tava, digamos, em choque. Aí o que acontece? Nesse meio termo, no outro dia que ela estava sendo pegada, meu padrasto voltou para Boqueirão para poder se despedir dela e pegar o meu irmão, que foi aonde a gente mais sofreu. A gente sofreu demais para a separação, minha irmã principalmente, sabe? Então automaticamente ele pegou o meu irmão e trouxe para cá. E meu padrasto tinha problema com bebida, sabe? Ele bebia. Então meu irmão ele foi criado muito, digamos assim, largado. Essa é a verdade. Ele tinha 4 anos, ele veio pra cá, né? E o pessoal daqui que dava comida a ele, tinha gente que humilhava o meu irmão pelo prato de comer. Eu nunca me esqueço dele vir pra cá, tinha gente que humilhava ele pelo prato de comer. Tem gente que já chegou a dizer coisa porque ele comeu mistura, sabe? Então ele foi muito humilhado, meu irmão. E questão ainda foi abusado. Então, meu irmão em si, se eu tenho essa carga, imagina meu irmão que viveu tudo isso sem um aparo, que é a mãe, né? Meu padrasto parou de beber com uma certa idade, né? Se eu não me engano, faz uns 3, 4 anos que ele deixou de beber. Hoje ele não bebe mais, é tranquilo, é um homem, hoje em dia, né? Não bebe, cuida da casa. Porém, meu irmão ele tem muito trauma. O que me dói hoje em dia é ver meu irmão, ele tem muito trauma de passado. Não pelo fato de que aconteceu com ele, pelo fato de não ter com quem contar, um apoio, sabe? A gente conversa com ele, a gente dialoga com ele, mas ele não, sabe, ele sofre demais por não ter ela aqui, né? Por não ter ela aqui. E tipo assim, a gente tá aqui, mas a gente não é a mãe, sabe? Inclusive, é muito triste ver o fato do meu irmão. Mas enfim, depois que levaram ele embora pra cá, trouxeram ele pra cá, deixaram a gente lá em Boqueirão, a gente tinha que decidir, a gente todo ficava em Boqueirão e Passada Cruz. A gente gostava mais de Santa Cruz, a gente foi pra Santa Cruz. Aí a gente foi pra casa da nossa tia, que ela tinha 3 filhos já, sabe? 3, fora os 2 que estavam para nascer. Então o gente foi 7 pessoas. Então imagina aí, pra ela, esse peso de 7 pessoas, né? Como foi? A gente não recebia pensão, essas coisas. A gente não recebia pensão alimentícia mesmo da parte do meu pai. Eu recebia uma vez perdida ou outra. Você tem noção? Mesmo na justiça. Naquela época era R$70. Então a gente reclama R$200, naquela época era 70, viu? Aí depois disso meu pai mal ajudava, dava R$50 uma vez ou outra perdida. E depois de um tempo ele falou, nunca mais deu mesmo não. E acabou, né? Tá tudo bem. Tô viva até hoje, consigo minhas coisas, né? Eu posso dizer que eu consegui por mérito meu. O dele não. Da minha irmã não, da minha irmã sempre ajudava. Então minha irmã sempre comprava as coisinhas dela. E como eu falei, eu sempre gostei de trabalhar. Então eu trabalhava, porém nem todo mês eu comprava minhas coisinhas, a minha tia que me dava. Porém roupa, essas coisas era comigo, sabe? O que a minha tia era só fazer era dar comida e dormida, né? Essa questão de conversar, atenção, essas coisas é muito difícil a gente ter. Porque na época ela tinha uma filha e a filha dela implicava muito com a gente também implicava muito com ela, também era santa, né? Mas enfim, a gente foi criada. Eu fiquei na casa dela, isso foi em 2017, minha mãe morreu. E depois da casa eu fui pra casa da Alexandra, passei 3 meses na casa da Alexandra, comecei a trabalhava, ajudava em algumas coisas lá na despesa. Na casa da minha tia também ajudava quando eu tinha. Mas enfim, fui pra casa da Alexandra, pra casa da Alexandra, pra casa da outra tia, ó, fui jogar de casa em casa. Casa da outra tia, depois da casa da outra tia, eu fui pra casa, fui pro emprego. Emprego que fiquei 5 dias, ficou uma semana de babá. E depois disso, ninguém me queria mais, porque eu era rebelde e ninguém gostava de mim. Eu tinha também que era isso. Minha irmã não morava mais em Santa Cruz, minha irmã tinha vindo pra cá, pra onde a gente mora hoje em dia. Tinha arrumado um mancebo, que é o marido dela, né? Inclusive. Aí minha irmã foi me buscar pra morar com esse meu padrasto. Inclusive o padrasto bebia nessa época ainda. Então, toda vez que ele bebia, a gente saía de casa, né? Aqui mesmo. A gente saía de casa, saía pra fora, voltava com ele dormindo, ou de noite. Então, assim, é uma história bem coisada. Além porque eu fui pra casa do seu pai. Meu pai, ele ainda foi me buscar na escola. Foi ele e a minha tia, pra me decidir pra onde eu iria, né? Porém, eu disse naquela vez mesmo que eu não conhecia ele, que eu não tinha ele como pai. Meu padrasto era meu pai era meu padrasto, né? Não tinha ele como pai, não conhecia ele como pai. Eu ia pra casa dele uma vez ou outra, então não tinha como morar com ele, né?
Então eu optei por morar com meu padrasto. Inclusive, acho que o pai tem mágoa até hoje dessa parte aí. Que eu falei na cara dele, eu falei umas verdades mesmo. Eu aborrecente, e eu sempre assim, gente, eu guardo as coisas, mas tem coisa pra falar, eu falo. Aí falei, foi um sofrimento, na escola um choro, no das meninas, foi todo sofrido na escola, eu sofri tanto bullying, gente, tanto bullying. Eu lembro que eu fui até, o menino bateu em mim, eu lembro você, Lucas, eu lembro você. Ele pegou, ele me deu um chute, gente, na minha barriga, e eu com vergonha de chorar na frente do povo, então o que é que eu fiz? Segurei firme. Pronto, depois disso, dessa discussão pra ver onde eu ia ficar, minha irmã foi me buscar pra vir morar aqui com meu padrasto, né? Ela já era casada, ela morava na casa da sogra dela. Porém, sogra, né, gente? Porém, ela não podia cuidar de mim na casa da sogra. Aí cheguei aqui no sítio, né? Eu lembro que eu vim com saia, gente, uma mini saia. Aí com uma blusinha, eu me achando, mas tá daquelas Pati. Eu tenho vergonha de mim até hoje. Sabe aquelas Pati? Eu você tá com 15 anos, minha mãe não me viu. Minha mãe não me viu se tornar mocinha, minha mãe não me viu ser mocinha, não me ajudou a botar uma absorvente, essas coisas, minha mãe não coisou, sabe? E eu me lembro que na cidade de 14 anos, ela ligou pra mim, você não quer nem nada, nem com nada, né? Ela ligou pra mim e perguntou se eu queria algum presente. Eu disse a ela que não queria, porque se ela podia guardar o dinheiro dela. Hoje eu me arrependo, porque eu queria o somzinho que ela ia me dar, ela tava oferecendo um som. E eu podia estar com o dedo de lembrança até hoje, né? Porque eu sempre fui assim, pego minhas coisas, eu seguro. Aí o que acontece? Oi, minha filha, o que foi? Você nem quer sentar, nem quer deitar, nem quer dormir, não quer nada com nada. Esqueci. Aí tava eu com a saia rosa, uma tisca, sem bunda, sem nada, sem peito, sem nada, vindo pra cá na adolescência. E, tipo assim, como eu falei, o padrasto bebia nessa época, então quando ele bebia a gente saía. E com 8 dias eu aqui no sítio, gente, meu marido hoje em dia, né, me viu, se agradou. Não sei se acredita, se agradou. Gente, não, eu rio dessa parte porque foi muito engraçada, né? Mas com 8 dias, nem com 8 dias, eu fui na casa da tia dele, né, que tinha um bar na época e tal, eu fui lá pra conversar mesmo. Aí pronto, esse mancebo pegou, olhou pra minha casa assim, perguntou que queria uma house, eu vim embora pra casa já, perguntou que queria uma house. Aí eu peguei e disse, e queria, ele tirou da boca pra me dar, velho. Não, a gente olha essa história hoje em dia, a gente ri muito, mas porém, enfim, casei. Casei não, né? Comecei a namorar com esse mancebo. Passei 2 meses namorando, depois casei, me ajudei. E eu não vou contar essas partes assim, mas não foi fácil. Ixi, meu Deus do céu, não foi fácil. Olha, a gente eu casei quando eu tinha 14 anos. Eu tinha 15. Você imagina aí, né? Não foi fácil, não foi fácil. A família dele também é bem difícil. Então não foi fácil. Mas enfim, depois a gente conseguiu nossa casa, né? Que o pai dele deu. Nossa casa que a gente mora até hoje, do jeito que tá. Foi o que o pai dele construiu. Depois disso, tivemos nossa primeira filha, né? Depois não, né, gente? Eu segurei bastante, né? Porque eu casei em 2019. Fui ter filho em 2021, porque eu não queria ter filho cedo. Digamos assim, então eu tive filho com 18 para 19 anos já. Que foi Isadora, né? No caso, isso quer dormir. Foi Isadora, depois de 2 anos. 2 anos, ela tava com 2 anos e um pouquinho, digamos assim. Eu tomava anticoncepcional, eu tomava aquelas pílulas, só que eu não tomava na hora certinha. Então o que acontece? Eu tomava um dia sim, 10 não, já nem viajava, né? Então eu tomava, já nem vem hoje, eu tomava hoje. Por isso que hoje em dia eu não tomo remédio, eu tenho um DIU, né? Hoje eu não tomo remédio porque eu sei que eu não tomo. Então acabou que nesse meio tempo dele vim, voltar, veio o Easy. Eu tive tanto medo, gente. Eu tive medo dele não aceitar. Tive medo da reação dele. Tive medo da reação do povo. Tive isso porque eu sou independente. Nossa casa quem sustenta hoje é eu e meu marido. Então a gente é independente financeiramente. Mas eu tinha medo do julgamento do povo. Tinha medo de não dar conta de 2 meninas. Tinha medo, sabe, de como ia acontecer. E, tipo, como eu falo, um relato de partilha, eu digo que isso é um milagre porque no dia do nascimento de Izzy, foi tudo muito conturbado, né? Foi tudo muito conturbado. Então eu engravidei, a gente descobriu que era uma menininha, e eu fiquei muito feliz. Eu acho que eu postei no TikTok ainda o vídeo da reação do sabendo. E no pós-parto, meu marido não pôde ficar comigo. No Isadora ela ainda ficou, por ele me fez mais rápido, né? Mas enfim, né? Tem muitas questões mesmo, que eu deixei de contar aqui no vídeo, resumir. Coisas de traumas, como eu disse pra vocês, que eu carrego, que eu preciso tratar. A questão com o meu genitor também, a gente não se fala desde 2019. Sabe aquela parte que eu falava pra vocês da escola, que ele foi lá e eu disse tudo? Beleza, ele falou comigo, ele disse, né, que eu tenho falado isso, e eu confirmei, porque eu não sou doida. Aí o que acontece? A gente pedia ajudar ele, sabe? Porque aqui no sítio não tinha renda e eu não podia trabalhar em plantia, até hoje não posso, porque eu tenho asma, né?
E ele pegou e disse assim, já que esse caso, a responsabilidade não é minha mais, eu tenho 14 anos, aqui não tinha renda, então imagina aí, né, como era. Já via na cara dos outros, as custas dos outros, então os outros tinham que me dar tudo. A sorte que no começo meu sogro me tratava muito bem, não que hoje ele não me trate, né, mas a gente tem um gênio muito igual, eu e ele, então a gente não se bate muito. Mas ele me ajudava muito, meu sogro, então tudo que eu queria ele me dava, de perfume não, de coisa de cabelo, de absorvente, sabe, de comer essas coisas, tudo isso eu tinha. Oi, minha filha, o que foi? A resumo, pude resumir, como eu estava dizendo de Isis, né? Isis, eu quis é um milagre porque eu comecei a perder líquido de Isis 2 dias antes de Isis nascer. Na sexta-feira, fui com comício. Um dia antes de nascer, eu perdi todo o líquido da bolsa. Eu tava sem líquido já. Então, isso é minha milagre, né, mãe? É meu teste, é minha teste. Mas enfim, gente, esse é um pouco da minha história, como eu falei. Hoje eu não tenho raiva de ninguém. Não tenho raiva do meu padrasto, não tenho raiva do meu pai, não tenho raiva de ninguém, gente, ninguém. Porque é um sentimento que eu não quero carregar, é uma coisa que não vale a pena, sabe? Não tenho raiva das pessoas que me feriram no passado também. Bola pra frente, né? Eu acredito que tem uma coisa, gente, que eu tenho certeza que não falha, é a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela não falha, sabe? Ela não falha. Então, todo mundo que me fez mal vai pagar, porque Deus é justo, viu? Vai pagar sim. Deus tem gente pagando até hoje. Deus, eu não tô rindo, tô falando a verdade. Na verdade. Mas, enfim, né? Não tenho raiva de ninguém, não falo com meu pai mais. Isso porque eu até tentei. Em 2019, falei com ele a última vez, foi quando eu escrevi. Minha irmã falava com ele através do meu Facebook, então acabou que minha irmã pegou uma discussão com ele. E depois que ele me disse que não queria me ajudar e tal, eu parei de estudar. Fui proibida de estudar. Depois eu voltei a estudar de novo. Aí veio a pandemia e acabou que eu concluí meus estudos Eu concluí meus estudos pelo tempo da pandemia, né? Mas, enfim, sobre o meu genitor, eu mandei umas mensagens pra ele, bem dizer, humilhando mesmo, pra ele falar comigo, pedindo perdão pela parte que eu humilhei ele, sabe? Porque ele disse que eu esculhambei ele. Mas a gente não se fala mais. Ele também nunca respondeu essas mensagens. Hoje em dia ele tem rede social, ele tem Facebook, não me acompanha em nada. Nada, eu já vi que ele tem Instagram, não me acompanha em nada. E tá tudo bem, eu sigo minha vida normal, né? É uma coisa que, tipo assim, faz e não faz falta. Porque minha irmã tem o pai dela que mais salva, que seja ela de presente, você acredita? Mas, enfim, né? Cada um. Ele tem, a família dele tem a responsabilidade deles e ele não pode parar tudo por mim, né? Mas é isso. Nada contra, nada a favor. Cada um vive a sua vida do jeito que Deus quer. Inclusive, certas coisas ficar calado, mas tinha tempo que eu falava com ele e ele dizia assim, tá grávida, se tiver grávida eu não quero nem saber. Tá grávida. E quando eu engravidei, eu tinha 18 anos, eu era velha já, gente. Eu era maior quando eu engravidei. Então, na época que eu falava com ele, eu era menor, né? Tinha 15 anos. E ele falava assim, tá grávida, se tiver grávida eu não quero saber. Se tiver grávida, isso aqui, não é responsabilidade minha. Entendeu? Então, como eu digo a vocês que quando eu perdi minha mãe, eu perdi tudo. Tudo. Eu perdi um pai e uma mãe junto, porque ela era tudo pra mim. Ela era meu apoio, ela cuidava de mim, ela me apoiava, ela tava sempre comigo, eu tava sempre com ela, a gente era parceira, a gente era best, a gente era friends. Então, eu imagino hoje em dia que se ela tivesse viva, como é que a gente ia ser, né? Mas, infelizmente, é do jeito que Deus quer. Mas essa é a minha história, gente. É uma história bem tristinha, né? Mas a gente tem que sobreviver, né, gente? Sobreviver. Eu hoje em dia tenho alguns problemas, digamos assim, de ansiedade. Porém, não é forte, minha ansiedade não é igual a pessoal, né? Que dá direto, ataca direto, não. A minha ansiedade é de vez, de hora. Eu tenho questões que eu guardo muita coisa pra mim, então eu absorvo muita coisa pra não dizer a ninguém, não conto a ninguém, não choro pra ninguém, não gosto de chorar na frente de ninguém, não gosto de contar minhas fraquezas. E eu acho que eu devia ir pra terapia. Eu acho que eu devia ir pra terapia. E é isso. Foi essa a minha história, gente. O resumo da minha vida tá aí pra vocês. E se vocês tiverem alguma história pra isso, hoje em dia eu vejo história na internet, porque eu acho que minha história não é nem tão, sabe? Mas é tipo assim, hoje em dia eu vejo algumas coisas e não me afeta. Você tem noção? Não é que uma pessoa morrer não me afeta. Mas eu passei por uma dor tão grande, que é a perda da minha mãe, até hoje eu sofro com isso. Eu já aceitei que ela morreu, mas até hoje eu sofro com a falta dela. Que tipo assim, fulano faleceu, tipo, quando eu não conheço, né? Até quando eu conheço, fulano faleceu. Eu só choro sobre outra pessoa chorando. Mas se for pra mim ir lá e chorar, não consigo. Eu tenho problemas também nessa parte aí. Eu tenho que procurar um psicólogo. Mas é isso, resumindo, a minha história é essa. Como eu falei, não tenho raiva de ninguém. Cada um siga a sua vida do jeito que Deus quer, né? Também não me digo a atenção de ninguém mais. Não vou atrás, não... Sabe, já pensei muito, já veio na minha cabeça de ir atrás, pedir perdão,
de novo, sabe? Mas, tipo, eu já penso, digo, sabe? Se quisesse, tinha como, então eu vou cuidar que já vai dar 10h40. Vou botar isso pra dormir, que tá na hora dela dormir. Dar um tapa aqui na casa, fazer o almocinho. E é isso, gente, a minha história é essa. Para os novos seguidores. Não sinta pena, não ataque ninguém, né? Se eu falei alguma coisa que vocês disseram, essa menina burra, era burra mesmo, era uma aborrecente. Hoje em dia eu sou mãe, depois que eu virei mãe, principalmente. Até os 8 anos assim. Depois que eu virei mãe, minha chave virou na minha cabeça, sabe? Uma chavinha virou. Então hoje em dia eu sou muito madura pra minha idade, muito madura, com visão muito à frente. O pessoal ainda, tem gente que acha que eu tenho 16, 17 anos pelo físico, né? Pelo físico, não sei, daquelas cortona adulta, mas o pessoal me chama de madura, mas é isso, eu tive que amadurecer muito cedo. Por conta da falta da minha mãe, como eu falei, minha tia tinha os filhos dela, ela tinha 5 filhos. Então, imagina aí, 5 filhos para ir parar com 5 filhos, para parar dar atenção e conversar comigo sobre a vida de isso, aquilo. Não rolava. Então não tinha essa pessoa. Minha irmã e eu brigava demais, demais, demais. A gente não conversava. Então a gente tem amizade hoje em dia, né? Antigamente não tinha amizade nenhuma. Então era eu por eu e a minha amiga. Só eu tinha minha amiga também. Porém eu não contava questões, tipo, desabafava, sabe? Mas enfim, cada um por si. Né? E é isso. Tchau. Diga tchau, Isa. Eu vou comer cebola.